E vem conferir meu top 5 piores live actions baseados em animes e mangás. E recentemente chegou na Netflix a série live action de Kimi ni Todoke. E aproveitando a estreia dela, eu fiz um vídeo aqui no canal fazendo meu top 5 melhores live actions baseados em animes e mangás. Kimi ni Todoke não entrou naquela lista, mas eu aproveitei que no momento estavam comentando muito sobre live action para trazer a minha opinião sobre os 5 melhores live actions já feitos nessa parte de animes e mangás. E agora que saiu a série live action de One Piece, eu vou trazer o inverso. Eu vou trazer quais são os 5 piores live actions baseados em animes e mangás. E obviamente One Piece não está nessa lista. Se você viu minha crítica, se você viu meu vídeo, você sabe que eu gostei sim da adaptação feita pela Netflix. Então aqui é a minha opinião, é um top 5 baseado nos filmes que eu assisti. Então tem muitos filmes live actions que eu cheguei a não assistir. Então a coisa que eu recomendo é você deixar qual é o seu top 5 piores live actions aqui no comentário. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o live action de Cavaleiro do Zodíaco lançado agora em 2023. Bom, quinto lugar foi o mais difícil de encontrar um filme para colocar, porque existem muitas opções, eu tava com medo de deixar algum de fora da lista, tanto que eu fui mudando muito qual live action colocar aqui. Uma hora, por exemplo, tava o live action de Gantz em quinto lugar, depois eu tirei e coloquei o de Ghost in the Shell, até que eu cheguei na conclusão que o melhor para ficar nessa quinta posição seria sim o Cavaleiro do Zodíaco. Porque o Ghost in the Shell, ele ainda mesmo que de forma superficial, consegue ainda arranhar um pouco algumas discussões que Ghost in the Shell tem. O filme é terrível, mas pelo menos minimamente ele consegue fazer isso com um elenco pelo menos de nome, mas o filme é terrível. Gantz ainda tem a parte da violência que lembra muito a ideia de Gantz, e eles seguem a ideia principal da obra, mas o live action, por causa das atuações, da história, da adaptação, ficou muito ruim. Mas Cavaleiro do Zodíaco erra em tudo que tenta fazer. Cavaleiro do Zodíaco, ele é tudo menos um filme de Cavaleiro do Zodíaco. E essa era uma obra que era boa pra você brincar no live action, porque se você releu o mangá, se você reassistiu o anime, você vai perceber que a narrativa de Cavaleiro do Zodíaco sofre um pouco hoje em dia. Ela sofre porque a forma como ela é escrita deixa um pouco a obra em alguns momentos arrastada e difícil de assistir. Alguns pontos do mangá tem alguns pontos que são um pouco controversos. Então o live action poderia brincar com tudo isso, mas não é isso que eles fazem. Na verdade, Cavaleiro do Zodíaco, esse live action que saiu agora, ele primeiro é um filme tenebroso. Ele é um filme que não tem um bom roteiro, não tem boas atuações, não tem uma boa trilha sonora e não tem sequências de ação empolgantes. Ao mesmo tempo, as conveniências de roteiro fazem com que o filme tenha uma incoerência gigantesca. Nada funciona nesse filme de Cavaleiro do Zodíaco. Então, ele como filme, ele é um terror. Mas quando você vai como adaptação, aí ele fica pior ainda. Porque eles esquecem tudo que o Cavaleiro do Zodíaco tem de material original e vão para a adaptação que a Netflix fez para a série animada de Cavaleiro do Zodíaco. E você vê que é uma bagunça, você vê que não tem coerência, você vê que nada funciona aqui. E por isso ele conseguiu ficar em quinto lugar dessa lista. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o live action de Fullmetal. Eu lembro a primeira vez que eu vi que saiu a imagem falando que ia ter o live action de Fullmetal. Eu fiquei até empolgado, porque eu pensei, Fullmetal é uma boa obra para ter um live action, porque ela é uma obra que ela tem uma boa história, ela funciona bem fora do Japão, e isso é um problema que muitos lugares têm, porque muitos lugares querem fazer uma adaptação e tirar do Oriente e colocar no Ocidente, por exemplo. Então eu pensei, bom, se essa obra ela realmente vai se passar em outro lugar, você pode brincar muito com isso. E ainda por cima as imagens mostrando o Edge e o Alphonse me deixaram muito empolgados para poder querer ver mais sobre essa obra. E eu falei, pode sair algo bom aqui. Eles podem fazer um bom filme que vai mostrar uma discussão interessante, uma boa história, porque Fullmetal tem uma história fantástica, bons personagens e ainda dependendo de como acabar para fechar o primeiro arco, pode ter uma boa virada. E o filme, ele é terrível. Eles não entenderam nada da obra de Fullmetal. Além disso, ele tem uma das piores viradas que eu já vi. Esse filme, até um certo ponto, você até consegue entender as adaptações que eles estão fazendo. Mas chega num ponto do filme que eles resolveram que seria interessante usar o universo de Fullmetal, mas seria legal eles criarem a própria história de Fullmetal. É como se eles pegassem os melhores momentos da obra, transformassem isso numa coisa bizarra pro cinema e dessem o final que eles quisessem. O final que eles deram pro live action, do primeiro live action de Fullmetal, é o final da obra. É praticamente o último arco da obra. Então eles cortam
tudo que envolve isso. É como se alguém lesse o mangá, lesse muito por cima, ou perguntasse pra alguém do lado dele e perguntasse assim: qual que é o melhor momento de Fullmetal? Qual é o momento que as pessoas percebem a obra Fullmetal? Alguém explica pra ele e ele corta tudo. Tanto que depois esse filme teve uma continuação que eu não assisti, mas eu não sei nem como eles conseguiram encaixar ele nesse filme, porque ele não funciona como a forma que o filme terminou. O filme é visivelmente feito por alguém que nunca leu Fullmetal, nunca realmente percebeu o que era Fullmetal e resolveu que seria uma boa ideia tirar da cabeça dele o que seria melhor dessa obra. Além das atuações serem péssimas e além do visual dos personagens que funciona muito no pôster, mas quando você vê no filme fica algo bizarro, como por exemplo a peruca do Ed, que é algo bizarro de se assistir em tela, você ainda tem uma história que não funciona de maneira nenhuma. A forma como eles pegam só conceitos da obra e só jogam na tela faz com que talvez um fã super saudosista pense: é verdade, tem esse momento, é verdade, tem aquele momento da obra, mas é só isso. A obra, ela é oca. A obra, ela não entendeu nada do que é Fullmetal em nenhum sentido. Sem contar que as atuações são muito ruins, o CGI que começa bem vai dando um declínio ao longo do filme, que no final fica algo parecendo PlayStation 2, sequências de ação sem sentido, momentos que não tem emoção nenhuma, mortes e momentos que você vê que só são realmente alguém que vamos tentar pegar o fã pela emoção porque a gente não entendeu nada dessa obra, e por isso que Fullmetal fica em quarto lugar. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o live action de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Bom, tudo que eu falei de Fullmetal eu podia recolocar aqui. Pra mim, quem fez esse live action, ele também não leu a obra Shingeki no Kyojin. Ele parece que assistiu os melhores momentos no YouTube, pegou um resumo rápido do que era a obra, sem ler nada do que são os personagens, e tentou fazer um live action. Bom, primeiro que Shingeki no Kyojin é muito difícil de se fazer. Você precisa de muito orçamento para conseguir fazer essa obra. Porque para você fazer essa obra, você precisa que os titãs têm um bom visual, as muralhas funcionem muito bem, e visualmente esse filme não tem um bom orçamento. Então isso já foi muito prejudicial pro filme como um todo, tanto para sequências de ação, para sequências realmente mais violentas, para aquele impacto que Shingeki no Kyojin tem que ter. Depois que a gente passa pela parte do universo, que ele parece realmente algo que não funciona, tem várias cenas que o personagem tá olhando pro horizonte, e você vê que parece que ele tá num fundo verde, feito na casa dele, de tão ruim que é o fundo verde, você chega no ponto dos personagens. Um fator muito importante em Shingeki no Kyojin é a diferença da etnia dos personagens, porque isso acaba fazendo com que cada um tenha características próprias e até acaba mudando um pouco da personalidade deles. Aqui, todos são da mesma etnia, isso não tem problema. O problema é que isso acaba atrapalhando em um ponto importante da história de Shingeki no Kyojin, que seria a diferença de cada um, a diferença dentro da muralha. Parece que essa muralha, ela é dentro do Japão, esse é um grande problema. Então ele não tem essa característica de ter vários povos misturados, eles juntos, tentando viver juntos para tentar salvar a humanidade de algo terrível. É a união de todo mundo para salvar a humanidade. Não, parece que é o Japão, só o Japão sobrou e eles estão lá juntos. Isso acaba atrapalhando. As atuações são péssimas, e a parte que o filme vai escrevendo entra nesse ponto do Fullmetal. Parece que o cara pegou os melhores momentos e ele inventou a partir daqui. Então ele tira a personagem de um ponto da história e coloca aqui para ser o vilão final do filme dele. É como se o cara lesse a obra e pensasse: o autor escreveu bem, todo mundo gosta dessa obra, mas eu acho que eu posso escrever melhor. E aí ele tira da cabeça dele o que ele quiser e sai esse filme ridículo como saiu o do Shingeki no Kyojin. Eu coloco ele em terceiro, ele poderia disputar entre o Fullmetal. Eu coloco ele em terceiro porque o Fullmetal, como eu falei, no começo do filme ainda tem um acerto ou outro que ainda faz com que ele seja pelo menos o primeiro ato seja decente. Aqui, nada funciona. Nem o visual eles conseguem acertar. Se você for em qualquer evento de anime, se você assistir qualquer conferência de anime, você vai perceber como tem cosplay envolvendo os personagens aqui no Kyojin, que são muito mais bem feitos em questão de design. Então o filme não funciona de maneira nenhuma e é até um desrespeito com a obra. Se você nunca viu Shingeki no Kyojin, você assistir live action por algum motivo, você sai odiando a obra. Então é uma obra que não funciona para público nenhum e por isso que ele fica em terceiro lugar. E em segundo lugar dessa lista eu coloco Death Note da Netflix. E agora muita gente deve estar pensando: mas será que Death Note da Netflix é tão pior que Fullmetal, que Shingeki, que Cavaleiro do Zodíaco? E eu falo que sim, eu vou falar o porquê. Todos esses filmes, eles tinham características muito próprias, que seriam: você vê que o elenco não são nomes super estrelados, mesmo Cavaleiro do Zodíaco. Você vê que o orçamento que esses filmes tiveram não foram orçamentos gigantescos. Você vê que essas histórias dos três que eu mencionei até agora são histórias muito difíceis de se abordar. A forma como você vai abordar o arco,
os personagens é algo muito complexo. Em Death Note, eu não considero que tem isso. Death Note é o da Netflix. Primeiro, que ele é o que tem o maior orçamento desses aqui. Segundo, que ele é o que tinha o melhor elenco. O elenco, obviamente, Netflix não fez com atores orientais, ele fez com atores ocidentais. Agora vai ver quem são o elenco principal, quem é o trio principal. Só de você ver, você vai reconhecer os atores. Só de você procurar o que eles estão fazendo, você vai ver que depois desse filme, eles continuaram fazendo mais filme. Eles não morreram por causa desse filme em relação a Hollywood. Eles são atores bons, desperdiçaram aqui. A história de Death Note, ela é muito boa porque você consegue abordar ela de forma diferente. Aqui, eles não conseguem abordar essa história que eu considero mais fácil de se abordar do que o dos outros animes que eu mencionei até agora. Death Note tem uma história complexa, tem personagens complexos, tem adaptações que são muito difíceis. Até, por exemplo, o fator de Death Note, eles sempre ficarem pensando muito no que vai acontecer. Se você faz isso num filme, o filme fica didático, o filme fica expositivo e fica ruim. Você tem que adaptar algumas coisas, mas aqui, a forma como eles adaptaram, eles praticamente destruíram o Kira, destruíram ele e, obviamente, eles acabaram, através disso, destruir a principal ponto do filme, que é o gato e rato dos personagens. Você acha os policiais desse filme muito burros, porque eles não conseguem, em momento nenhum, descobrir um menino que é adolescente que não é inteligente. Ele não ele não sabe o que ele tá fazendo ali. E isso incomoda muito, porque o motivo do Kira conseguir ser o Kira é porque ele é um gênio do Japão. E o mangá, desde o começo, consegue colocar muito bem isso dentro da obra. Aqui isso não funciona. Então o filme, ele erra em tudo. Sem contar que mudaram muitas coisas para poder tirar o filme do Oriente e colocar ele no Ocidente, algo que era desnecessário. O Death Note funciona fora do Japão. Você pode adaptar em outros países, em outros lugares, mas coloca uma coerência para isso. Aqui mudaram isso, mas mudaram tudo. Mudaram personalidade, mudaram também os personagens em si. Tanto que a Misa aqui, ela é a grande gênia por trás do filme. O Kira em si, o Light Yagami, ele é um cara muito bobo. Ele é um cara inocente. Ele é um cara que não sabe o que está fazendo. Então por isso eu coloco esse filme em segundo lugar. Porque eles tinham um elenco melhor, que não foi bem utilizado. Tinha um filme que tinha um roteiro que dava pra fazer uma boa adaptação. Num filme de mistério, num filme de investigação, num filme realmente até de suspense em certo ponto, adaptando bem a obra. E eles não souberam fazer isso. É um filme que tem um maior orçamento, e até no maior orçamento eles têm cenas patéticas, como a cena que o Light descobre o Ryuki. E por causa de tudo isso, eu acabo colocando em segundo lugar, porque ele tinha uma obrigação maior, por tudo que envolveu o filme, de ser melhor do que esses outros live actions, e por isso que eu coloco ele em segundo lugar. E em primeiro lugar dessa lista eu coloco o filme Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, muita gente critica desde sempre, é um filme que ele é muito ruim, mas eu coloco que Dragon Ball Evolution tem que estar nessa primeira posição, porque pra mim ele é a junção de tudo que eu falei, de Cavaleiro do Zodíaco a Death Note até agora. Dragon Ball Evolution, Dragon Ball como um todo, é um filme que você pode brincar com a obra de formas diferentes. Se você quer adaptar só o clássico, você pode fazer uma grande aventura com uma comédia que vai funcionar muito bem. Se quer adaptar o Z, você consegue fazer uma obra muito mais de ação, aventura. Então você consegue ir para vários lados. Dragon Ball existem vários personagens, existem vários arcos diferentes. Você pode fazer arcos diferentes. Você poderia só adaptar o arco do céu do nada e colocar o Gohan. Você poderia fazer com que ele virasse seu protagonista, só ele pequeno, e tirar os personagens do Z como Vegeta, como eles tentaram fazer aqui. Você pode adaptar desde a ordem cronológica, você pode fazer da forma como você quiser. Dragon Ball funciona bem. O que você não pode fazer é fazer o que aconteceu em Full Metal e também em Shingeki, que é pegar um cara e falar, eu acho que esse estilo de obra oriental não vai funcionar aqui nos Estados Unidos, então a gente tem que fazer a nossa versão. Então pega o Goku e joga o Goku na escola, inventa porque ele é o Ozaru, inventa uma Bulma do lado, não entende porque o Goku é daquele jeito. Visualmente o filme tem vergonha de ser um filme de anime. Dragon Ball Evolution tem vergonha de Dragon Ball. Eles querem pegar Dragon Ball e falar, não vamos colocar nenhuma roupa, o arco de treinamento é ridículo, a forma como ele aprende o Kamehameha, tentando beijar a Tite, tudo isso é realmente uma visão de alguém que nunca leu a obra. Eu falei, por isso eu coloco o Dragon Ball Evolution em primeiro lugar. Porque não é que ele é só ruim, ele é a junção de tudo que os outros filmes têm. Péssimas cenas de ação? Aqui você tem. Vergonha de ser um filme de anime? Esse filme tem. Péssimos atores? Aqui tem. Alguém que não entende nada da obra, mas acha que entende mais do que o autor? Também tem aqui. O que esse filme acerta é absolutamente nada. Da primeira à última cena, tudo ele é uma vergonha. Até em relação ao CGI,
terrível. Visual de personagens, terrível. O que fizeram com o visual do Piccolo aqui é algo que deveria gerar crime. O que fizeram com o Piccolo aqui porque é muito feio o visual dele. A sequência final de ação, de verdade, tudo que envolve Dragon Ball é como se alguém ouvisse de orelhada ou perguntasse pra alguém: o que você acha de Dragon Ball? Ele fala: e quem são esses personagens? Aí ele coloca o Yantia sendo alguém que é um ladrão do deserto, coloca uma Bulma que é super inteligente, mas que não tem uma coerência, um Goku que parece mais um Gohan misturado com o Goku, o Mestre Kami que não parece o Mestre Kami, uma sequência que eles vão para um lugar dos monges que nunca existiu e não faz sentido, e a forma como cria o Kamehameha, a forma como coloca o Piccolo junto com a Mai, nada faz sentido aqui. Realmente é alguém que pegou um roteiro, meio que falou assim: vou tentar criar uma história. Sabe o que parece Dragon Ball Evolution? Que alguém tinha um roteiro pronto de uma história que nunca iria funcionar, porque o filme é ridículo, a história é horrível, e falou: vamos tirar esses personagens e vamos encaixar os personagens de Dragon Ball aqui. Ah, a gente tem esse vilão que vem do espaço, então esse cara é o Piccolo. Ah, a gente tem esse adolescente que tem que ir pra jornada de descoberta, pra jornada do herói, esse é o Goku. Perdeu um familiar? Esse aqui é o Gohan, é o vô Gohan no caso. A partir daí você vai juntando. Alguém vai aparecer como um ladrão que não é confiável, esse aqui é o Yantia. Então ele pegou um roteiro que já existia, que era um roteiro ridículo, e foi enfiando Dragon Ball. E por isso que Dragon Ball é o pior live action de anime que eu já vi, e aparentemente vai ser difícil de superar. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o pior live action de anime que você já viu? Qual faltou nessa lista ou qual é a sua lista? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.